Quando eu ouvi essa música, eu comecei a chorar tanto, chorar tanto. Sempre vai ter um problema pra gente poder lidar. Dá pra chorar e dá pra sentir raiva. E me acolher partia do pressuposto de assumir que algo de ruim tinha acontecido, mas que esse algo ruim não resumia tudo. Vamos sentindo. Olá, minhas amadas. Como é que vocês estão se sentindo, hein? Como estão as coisas por aí? Me conta. Meu nome é Giovanna Eliodoro, sou historiadora, comunicadora e uma pessoa que sente muito. Não é à toa que esse espaço aqui se chama Vamos Sentindo. E hoje vamos mais uma vez falar sobre sentimentos, né, minha gente? Não diferente. Vamos falar sobre aquilo que nos atravessa. E hoje era um dia que estava posto para mim não gravar, né? Mas eu resolvi ser ousada e gravar. Tudo dando errado, mas vou fazer diferente. Por um acaso ou não, esse é o 10º episódio em vídeo que eu tô gravando. Eu descobri ali pouco antes de gravar que esse seria o 10º episódio, né? E era um episódio que eu tava preparando uma coisa super especial, uma coisa super maravilhosa, né? Tinham áudios que me mandaram, então ia ser pela primeira vez eu ia trazer um áudio de alguém que escutou o podcast, mas aí, o que aconteceu? Deu tudo ruim, entendeu? E eu poderia começar falando pelo que deu tudo ruim na minha vida, mas eu preciso de ser honesta, como esse espaço sempre foi, e perguntar também sobre você, né? Porque às vezes tá tudo ruim por aqui, mas pra você tá tudo maravilhoso, né? Pra você tá tudo bem, tá tudo lindo. E eu não vou me invejar por isso. Eu vou ficar até mais feliz, porque vai me fazer pensar que talvez o que esteja acontecendo de ruim na minha vida é uma esfera muito pessoal, não é uma esfera que envolve todo mundo. Então me conta aí coisas boas. Me dê uma notícia boa, me dê um pingo de esperança. Tô aqui sentindo o que você tá falando, o que você tá pensando, né? E eu acredito sim que tem gente que tá melhor do que eu. E que bom que tem gente que tá melhor do que eu. Ai, rindo de nervoso, porque hoje foi um daqueles dias em que eu mais uma vez me organizei. Eu até trouxe aqui as minhas anotações de tarefas do dia. Para quem tá assistindo em vídeo, não só me ouvindo, tá vendo que eu tô com um caderninho aqui. Tô até de pijama, tô totalmente desproduzida, mas bem real, sem filtro mesmo, porque hoje, nas minhas tarefas do dia, eu organizei muitas coisas, né? Dentre elas, eu tô lendo aqui que é produzir roteiro, estudar a pauta do programa que eu apresento, que é o Lado a Lado, na Dia TV, produzir carrossel de fotos, reunião para palestra que eu vou dar futuramente, fazer jantar, cancelar plano de saúde, guardar roupas, estender roupas, agendar dentista, regar as plantas, pagar seguro da casa, responder interações do podcast. Bom, é uma junção aqui nessa lista e eu dividi tarefas profissionais, tarefas pessoais, tarefas do lar, como fazer comida, né? E aí, eu acordei não de uma forma óbvia. Hoje eu quis muito acordar cedo, porque como eu sabia que eu tinha muita coisa para fazer, eu falei, vou acordar cedo. E eu acordei muito mais cedo que o habitual, né? Então, tipo assim, 7 horas eu já tinha tomado banho, já estava disposta, já estava em pé, sabe? Já tinha tomado café, sabe? Quando deu 8 horas, eu já estava num outro ciclo, num outro ritmo. E eu sabia que às 10 horas eu ia ter uma reunião. Então eu foquei em editar umas coisas que eu tinha de conteúdo, que eu mesma edito, por sinal. E aí fui para a reunião. Quando eu entrei na reunião, tem um celular meu, que é um celular de banco, que fica no meu escritório. E aí ele estava do lado do computador. Esse celular estava ali. Eu falei, ai, deixa eu ver aqui as notificações dele enquanto eu tô na reunião, né? A reunião por videochamada, tô aqui fazendo a reunião e olhando o celular. E aí tava lá, notificação bancária do Nubank. Você gastou tantos reais numa compra ontem. Eu falei assim, mas ontem eu não saí de casa. Como que eu fiz essa compra se eu não saí de casa? Aí por um momento eu falei assim, foca na reunião. Aí, não ocasionalmente, as pessoas da reunião perceberam que eu estava muito aflita, porque a câmera estava ligada. E aí me perguntaram, parou a reunião e falou, aconteceu alguma coisa? Eu falei, gente, acho que clonaram meu cartão. Puf.
falei, e aí ficou um climão e etc, mas falei o que eu tinha que falar e o que eu estava sentindo, não estava conseguindo disfarçar. E aí, falei: "Vamos voltar à reunião? Terminar a reunião e depois eu resolvo?" E aí eu terminei a reunião. Logo quando eu terminei a reunião, eu ainda tive a sabedoria de conseguir, me distanciar disso e ter a reunião. E aí por um minuto eu pensei: "Será que eu estou ignorando os meus problemas? Será que eu estou querendo fazer de um dia ruim um dia bom?" Mas eu falei: "Olha, eu não tenho nem muito tempo para refletir sobre isso, eu vou só terminar a reunião." Terminei a reunião. Saí da reunião, a primeira coisa que eu fiz, liguei para o Nubank, né, do banco responsável. E aí ao ligar para eles, eu descobri que realmente essa compra foi realizada pelo meu cartão físico. E aí abriu-se uma caixa de Pandora. Por quê? Eu falei: "Como assim cartão físico? Como assim eu realizei essa compra se eu não realizei essa compra?" Aí eu fui olhar meu Google Fotos, que normalmente eu tiro foto de tudo, fui ver o que que eu fiz ontem. E eu não tinha foto de ontem, não ocasionalmente, porque eu fiquei o dia inteiro em casa trabalhando. E à medida em que eu fui trabalhando, cuidando da rotina de casa, lavando roupa, sabe, coisas de dia a dia, eu me distanciei do celular. Né? Então eu não tinha feito essa compra realmente. Eu duvidei. Eu falei: "Moça, eu quero contestar essa compra porque não fui eu que realizei." E aí a moça falou assim: "Sim, porque foi realizado no seu cartão físico." Aí eu falei: "Mas meu cartão físico tá aqui. Ontem eu não saí. Como fizeram?" "Pois é, foi uma compra online realizada com o seu cartão físico." Aí eu: "Mas espera lá, o meu cartão físico não tem números inscritos. Então eu nunca usei o meu cartão físico para realizar compras online. Eu uso cartão virtual para realizar a compra online. Então, não faz sentido se esse cartão nunca foi usado para fazer compra online. Então, realmente não fui eu." Aí eu falei: "Moça, o que está acontecendo?" Ela falou assim: "Olha, você passou por uma fraude e aparentemente você inseriu esse cartão na hora de realizar alguma compra, né? Você pegou o cartão físico, mesmo ele não tendo número, na hora de passar na maquininha em algum lugar, podem ter clonado a informação, copiado as informações dele. E à medida em que copiaram essas informações, usaram esses dados para fazerem compras, inclusive essa que você acabou de ver." Eu falei: "Hã? Pera lá, esse quebra-cabeça está muito confuso. Então você está querendo me dizer que eu enfiei esse cartão em alguma maquininha e aí pegaram os dados dele mesmo não tendo escrito nenhum dado do meu cartão?" "Pois é, foi isso, Giovana, que aconteceu." Isso me desestabilizou totalmente. Isso levou o meu dia, que tinha começado totalmente planejado, organizado, na paz, na aura, né, para um outro lugar. Um lugar onde eu não estava planejando, um lugar onde eu não esperava, um lugar onde eu não queria estar. E um lugar ao qual vai totalmente contra o que eu fiz ontem, o que eu fiz mês passado, o que eu fiz semana passada, o que eu faço da minha vida, que é o quê? Me precaver diante golpes e fraudes envolvendo dinheiro. Sim, eu sou capricorniana, tá? Não precisam de me lembrar isso, mas eu tô lembrando pra vocês porque tudo que envolve dinheiro eu sou muito cautelosa. Então eu tenho um celular só pra banco. Esse celular que sai comigo na rua não é um celular que tem aplicativo de banco, só tem um aplicativo de banco que sempre tem um valor assim mínimo no Pix e um cartão digital para que eu use esse cartão digital e esse valor mínimo, e se alguém roubar, furtar ele, não necessariamente vai acontecer nada, porque outras vezes em que eu fui furtada, já pegaram meu celular, mesmo bloqueado, conseguiram fazer empréstimo numa conta do Bradesco, ou seja, não é um banco tradicional, não é nem um banco digital, conseguiram fazer isso, conseguiram fazer várias coisas e eu já tenho uma precaução diante disso. Então, como que isso está acontecendo? Outra coisa que me faz ter precaução é o fato de eu usar um cartão que não tem o número, porque até se eu perder esse cartão na rua, eu vou ficar mais de boa, porque não tem número ali, só tem o meu nome e sobrenome. Então, se a pessoa tiver uma boa intenção, ela vai me devolver. Se a pessoa não tiver uma boa intenção, eu vou bloquear o cartão e vai ficar por isso mesmo. Não representa nenhum risco, não tem um código CCV lá, tipo, não tem os números, só tem meu nome, então a pessoa não vai poder usar. E não tem aproximação. Olha, gente, vocês conseguem entender todos os points que poderiam fazer com que eu passasse por uma situação fraudulenta? Eu já me resguardei de todos. Então, como que isso está acontecendo? Como isso está acontecendo comigo?
eu comecei a me recusar. E na ligação eu comecei a me recusar com a moça. E a moça foi muito gentil, inclusive, porque ela falou assim: não, pode ser um golpe, chama tal e tal jeito, é isso, isso e isso. O que você pode fazer? Eu falei: vou abrir um boletim de ocorrência e vou tentar resolver isso. Desliguei a ligação com ela e fui ligar para os meus outros bancos. E passei o dia inteiro resolvendo isso. O dia de hoje inteirinho foi para mim poder lidar com a questão do banco. E as sensações que eu tinha enquanto eu tentava resolver isso, que também não foi resolvido de fato, porque o banco está analisando, né, esse problema que eu reportei numa compra, porque ele pode também recorrer e dizer que realmente fui eu e que eu vou ter que pagar esse gasto, mas eu, né, fiz o máximo que eu podia para resolver, né? Me conversei, resguardei com amigos que são formados em TI, tecnologia de informação. Tem até uma amiga que eu não sabia, eu só sabia que ela trabalhava com TI, mas eu não sabia que ela trabalhava para bancos para resolver fraudes desse tipo. E aí ela viu que eu tinha postado sobre isso e aí ela me respondeu e quis me ajudar. E aí, eu descobri que muitas pessoas já passaram por isso, muitas pessoas já vivenciaram esse golpe, então não é uma coisa individual minha. E eu comecei a tentar ficar em paz com isso. Tipo, o máximo que eu podia fazer eu já fiz. À medida em que o dia foi chegando, eu fui olhando para minha lista de afazeres, o tanto de coisa que eu não resolvi, o tanto de coisa que eu tinha que resolver e o tanto de coisa que eu parei, tudo que eu tive que parar para poder, né, lidar com o problema. Eu comecei a sentir muita raiva. Eu comecei a sentir um ódio muito grande em mim. Então, assim, eu senti um ódio tão grande de que, como assim? Fizeram mal pra mim. Sabe aquele episódio que eu falei sobre desejar o mal pras pessoas, né? Sobre não ser só boazinha, sobre ser vilã. É como se tivesse descido isso, esse espírito vilanesco em mim, e esse espírito do mal, que me fez sentir muita vontade de me vingar. Tipo assim, gente, eu preciso de me vingar. Essa pessoa que me fez isso, essa pessoa vai pagar. Não é possível que ela vai achar que... Gente, e eu nem sei quem foi a pessoa. Nem tenho endereço, nem tenho informação. Nem se eu procurasse, né, assim, a fundo, talvez eu conseguiria ter evidência exata. Porque esse dinheiro pode ter ido para uma pessoa que lavou dinheiro em uma maquininha, enfim, né? Facções e organizações criminosas estão aí há décadas, há séculos. Então, assim, é muito difícil e improvável com que eu consiga descobrir. Mas eu fiquei com uma raiva e um ódio que eu falei, gente, essa pessoa não vai vencer na vida dela. Essa pessoa vai viver o mal, porque essa pessoa me fez o mal e agora ela vai pagar por esse mal. Só que essa pessoa pagou por esse mal? Não, gente. Não sei. Mas algo da minha cabeça me diz que sim. Porém, eu falei assim, hoje não era um dia que estava pronto para me gravar o podcast, mas eu vou gravar o podcast e vou tentar lidar com a minha raiva. Vou terminar de resolver umas coisas de casa e lidar com a minha raiva. Para isso eu coloquei uma música. E eu coloquei uma música para escutar de uma artista que eu amo, que chama Africácia. Que a Africácia, eu vou até deixar aqui linkado para você, se você quiser ouvir e estiver ouvindo no Spotify. Ela tem uma música que se chama Caminho do Meio e faz parte do álbum dela, que é Cacau, 50%. E aí, nesse álbum, ela fala sobre ser uma nega doce, 50% doce, 50% amarga. Então, ela fala sobre, né, não ser tão boazinha, não ser malvadona, mas também não ser tão doce, 50-50, 50 por 50. E a intro desse álbum começa com o Caminho do Meio. E eu pedi, né, não pedi para tocar essa música, tá? Eu não sabia, eu sei dessa música do álbum da Africácia, mas eu não pedi para tocar, não coloquei essa música. Eu pedi para tocar músicas para me acalmar. Falei, tocar músicas para me acalmar. E aí tocou essa música. Estão entendendo? Assim, meio do acaso. Mistério, mistério, do nada tocou a música. Olha lá, doidona. Mas tocou essa música que chama Caminho do Meio, da Africácia. E a letra dessa música fez muito sentido para mim. Eu vou até ler para vocês, né? O nome é Caminho do Meio e ela fala: eu decidi que não quero me sentir vulnerável, seja um problema, e nem quero endurecer o coração. Eu quero o caminho do meio, eu quero ser o ponto exato entre a razão e a emoção. Quero sentir sem medo, assumir os riscos sem peso. Se tudo der errado, é só a vida acontecendo. Eu não me deslumbro, eu não me estresso, estou aprendendo a confiar no processo. Eu quero que a vida seja mais leve, eu quero que os dias tristes não me destruam. Eu quero que os dias felizes não me seguem. E eu quero ser mais eu.
eu quero confiar na minha intuição. Gente, quando eu ouvi essa música, eu comecei a chorar tanto, chorar tanto, porque estava sendo um dia tão difícil, um dia tão horrível, e em algum lugar eu acreditei que ter ouvido ela não era um acaso, sabe? Por mais que não tenha sido uma escolha intuitiva, não era um acaso. E tinha tudo para que esse dia me destruísse, para que esse dia fosse horrível, para que eu não conseguisse fazer mais nada, né? Assim como eu não consegui fazer muitas das coisas às quais eu me desafiei. Mas mesmo assim, a partir daquele momento que eu ouvi essa música, eu entendi que eu não ia fingir que o dia não estava sendo ruim. Eu não ia também fazer com que o dia fosse bom, né? Eu não ia ignorar os problemas, mas também não iria tentar encarar os problemas, nenhum nem outro. Eu iria simplesmente encontrar o caminho do meio, o linear, o equilíbrio no meio disso tudo, né? Nem tanto a razão, nem tanto a sensação, nem tanto o sentimento. E quando eu comecei a chorar e lidar com tudo isso, eu fiquei pensando que era o fim, né, que estava se transformando em reticências. O ponto final do meu dia, que era esse acontecimento, estava se transformando em 3 pontinhos. Em 3 pontinhos aos quais, né, eu, de uma forma didática, quero explicar para você, aos quais eu iria ser mais justa comigo. Eu iria me abraçar, eu iria me acolher. E me acolher partia do pressuposto de assumir que algo de ruim tinha acontecido, mas que esse algo ruim não resumia tudo. E eu acredito que você que está me ouvindo, que não tem nada a ver com essa história que eu estou falando, também tenha dias horríveis, também tenha dias ruins, também tenha dias em que algo fatal, algo improvável, vai acontecer e vai atrapalhar tudo que você se planejou, tudo que você se dedicou. Toda a organização que você teve para se precaver diante de situações ruins pode ir toda por água abaixo, porque o acaso está aí. E o destino está aí para poder fazer a gente se perder, para poder fazer a gente não encontrar saídas. Mas a gente tem que lembrar que, por mais que o mundo queira que a gente não encontre saídas, o equilíbrio é um caminho. O equilíbrio é um caminho. O meio é um caminho. E esse caminho é um caminho ao qual você precisa também. Sabe? Você precisa também de olhar para os seus problemas, não tentando só encontrar soluções. Mas também você tem que encontrar soluções, você não pode também dormir no ponto. É um lugar quase parecido com o que a Anitta também, que é uma grande pensadora contemporânea, fala em equilíbrio. Vocês já ouviram equilíbrio? A Anitta também fala em equilíbrio, né? Tem uma música dela que se chama Ouro. Tô buscando algo que vale mais que ouro, tô buscando algo que vale mais que ouro. E aí nessa música também, eu não ouvi essa música, tá, gente? Mas agora que eu tô falando com vocês, essa música também veio na minha cabeça. E aí, esse episódio tá sendo realmente um caminho do meio pra mim, porque hoje eu não iria gravar o podcast. Hoje eu ia resolver outras coisas. Mas eu falei, gente, por que não tentar encontrar o caminho do meio sentindo aqui nesse espaço, né, de pijama, de cara lavada, sem filtro, me expondo, me vulnerabilizando, né, porque eu acho que no meio da minha vulnerabilidade eu posso encontrar uma experiência, né, e a experiência mais maravilhosa que eu poderia ter é entender que os problemas sempre vão aparecer. Sempre vai ter um problema para a gente poder lidar. Só vai depender a forma como a gente vai responder a isso. Se a gente vai sentir raiva, se a gente vai querer vingança, ou se a gente vai querer chorar, se a gente vai ficar depressiva, se a gente vai querer ficar para baixo, se a gente vai querer deitar em posição fetal e só ficar ali, vai depender muito de você. Mas, independente do que você venha decidir, lembre-se que existe um caminho do meio. Dá para chorar e dá para sentir raiva. Dá para ficar em posição fetal e dá para reagir. Dá para poder também não fazer nada e fazer tudo. Dá para encontrar um caminho no meio.
Eu acredito nisso. E é isso que me fez chegar até você. E de alguma forma, eu quero muito que você lembre aí onde você está, que por mais difícil que seja uma situação, tem um caminho do meio. E esse caminho do meio não é necessariamente a luz no fim do túnel, não é o resultado, não é a solução, tá? Esse é o caminho. É o caminho. É o meio, entendeu? Não é o começo, nem é o final, é o meio de tudo. E no meio é onde a gente pode encontrar não respostas, mas sensações e sentimentos que nos acolham, sentimentos que nos abracem, quando não tem ninguém. Assim como eu encontrei sentimentos quando eu pude ouvir essa música. Entendeu? Enfim, gente, hoje eu não tenho respostas, mais uma vez, eu não tenho uma mensagem final. Eu só tenho meio. E esse meio só existe porque você também faz parte desse espaço. E se esse episódio veio pelo acaso a ser o 10º, né? Eu quero acreditar que também é porque tinha que ser assim. E se não tivesse que ser assim também, que sei lá, gente, sei lá. Não tenho o que responder, sabe? Você também não tem o que responder, você também não tem uma conclusão, não tem uma resolução. Mas você tem um caminho. E, às vezes, só o caminho basta. Só o caminho basta. E eu tô querendo acreditar que, pra mim, o caminho hoje basta. Diante de tanta coisa que aconteceu no meu dia hoje, o caminho do meio me basta. O meio é onde eu quero estar, sabe? O meio entre o bem e o mal, entre a vingança e a passividade, né? Entre a justiça. Justiça é isso, né? Justiça é equilíbrio. Equilíbrio é tudo. Caminho é tudo. E é nesse climinha aí que eu vou encerrando, tá bom? Obrigada por me ouvirem, obrigada por me sentirem hoje e por me abraçarem, porque hoje tudo que eu queria era um abracinho. Espero ter sido um abraço pra você também, mesmo falando tanta coisa ruim. Obrigada. Até a próxima segunda, gente. Até a próxima segunda.